dizer que depois dele ser batizado, o Espírito de Deus desce sobre ele como pomba, e uma voz do céu: esse é o meu filho amado em quem me compraz. E o Espírito leva ele ao deserto, aonde ele é tentado por cerca de 40 dias, e depois de ser tentado, a Bíblia diz que ele teve fome, e o diabo então se levanta contra ele, tentando persuadi-lo, e nós vamos observar que ele vence o diabo, usando a própria palavra de Deus, aquilo que está enraizado dentro dele. Depois dali, Jesus cura muitos enfermos, Jesus ele cura cego, Jesus ele cura coxo, Jesus ele faz grandes milagres, e nós vamos observar que até mortos Jesus ressuscita. Ele ressuscitou a filha de Jairo, ele ressuscitou o Lázaro depois de 4 dias, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, aonde já tinha o cortejo tudo preparado, mas Jesus entrou na cidade, tocou o esquife e levantou aquele menino. E nós vamos observar que Jesus teve um ministério lindo dentro da sua trajetória. Porém, o texto que nós lemos de Lucas, no capítulo 23, ele se preocupa em nos anunciar acerca da morte dele. E foi aqui que me chamou a atenção, porque o maior símbolo hoje que nós temos do cristianismo é a morte e a ressurreição de Jesus. Ali é um marco, irmãos. Ali marcou toda a história. Se alguém perguntar para você aonde começa o Antigo Testamento, ele não começa em Mateus, ele começa na morte de Jesus. Por quê? Porque o Novo Testamento ele começa na morte de Jesus, e o Antigo Testamento termina na morte de Jesus. Nós podemos observar que o último profeta do Antigo Testamento, alguém pode dizer: pastor, foi Malaquias. Não foi. Malaquias foi dentro dos livros, mas o último profeta do Antigo Testamento foi João Batista. Por quê? Porque o Novo Testamento começa na cruz, há um marco ali é um marco. E nós vamos observar que Lucas, ele vai falar acerca deste momento de crucificação, do sofrimento de Jesus, do momento em que colocaram sobre ele uma coroa de espinho, do momento em que bateram no seu rosto, do momento em que colocaram sobre ele um manto vermelho, e diz: profetiza quem te bateu, profetiza se tu és o Cristo mesmo. O momento em que ele caminha, havia Cássia carregando sobre si a cruz, a ponto de não suportar o peso da cruz, e encontrar um jovem sirineu e dizer para ele: ajuda ele, e carregar a cruz para ele até o lugar do Gólgota, aonde nós lemos: e quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, o Gólgota, ali o crucificaram, e aos malfeitores um à direita e outro à esquerda. Isso me chamou a atenção, porque na realidade Jesus estava sendo crucificado no meio, havia um homem à direita e outro à sua esquerda. Nós podemos observar que a distância de ambos era a mesma, mas cada um teve uma percepção de Jesus, cada um viu Jesus de uma forma diferente. A Bíblia vai dizer que um deles olhou para Jesus e disse: o Senhor mereceu estar aí, o Senhor merecia o que está acontecendo aí com o Senhor, porque na realidade, se você é o Cristo desta cruz, sai deste lugar, mostra para nós que verdadeiramente tu és o Cristo. Tu não és Cristo coisa nenhuma, você morreu porque você mereceu. O outro disse do outro lado, dizer: nós estamos aqui por merecimento, nós fizemos coisas ruins, nós roubamos, nós fizemos um monte de coisa errada, e nós estamos sofrendo por causa do nosso erro, mas esse daí nada fez para merecer o que está acontecendo com ele. E aí ele disse para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. O que me chamou a atenção é a percepção que eles tiveram da cruz, porque na realidade, irmãos, cada um de nós podemos olhar para a cruz de uma forma. Eu poderia até aqui perguntar para você nessa noite: o que a cruz de Cristo representa para você? Meu Deus! O que a cruz de Cristo representa para você? Se hoje você tivesse a oportunidade de falar sobre as coisas que você vê na cruz, o que você diria? Hoje eu quero pregar sobre a temática: o que eu vi na cruz e me surpreendeu. Como assim, pastor? Porque cada um deles tinha uma visão. Um achava que ele merecia, o outro disse que ele não merecia e pediu para estar com ele. Então, nós olhando para a cruz, nós temos uma visão, porque na realidade o que nós vemos na cruz, irmãos? Nós vemos na cruz um Cristo, a qual as suas mãos foram pregadas. Nós vemos na cruz um Cristo, a qual os seus pés foram pregados. Nós vemos na cruz um Cristo, a qual colocaram sobre ele uma coroa de espinho. Nós vemos na cruz um Cristo, a qual no sábado
soldado foi lá para quebrar as pernas dos homens que ali estavam, porque era uma forma de matá-los ele, para não ficar vivo no sábado. Quando chegou e Jesus percebeu que ele estava morto, então passou ele com uma lança. Então, ou seja, nós vemos um Cristo ensanguentado, ferido, machucado, todo flagelado naquele ambiente da cruz. Então qual é a visão que tem? Quando eu olhei para aquela cruz, eu fui surpreendido, irmão. Por que, pastor? Porque eu consegui olhar para aquela cruz e eu vi um Cristo com uma coroa de espinho, pastor Valdir. Eu vi um Cristo ferido nas mãos. Eu vi um Cristo ferido com uma lança do seu lado. Mas mesmo ferido, eu consegui enxergar um Cristo que cura. Mesmo machucado, eu consegui enxergar um Cristo que cura. Mesmo maltratado, mesmo cheio de feridas, eu consegui ver um Cristo que cura. O que eu olhei para a cruz e fui surpreendido, que eu vi um Cristo ferido, curando, aleluia. Eu vi um Cristo ferido, sarando. Foi isso que eu fui surpreendido na cruz. Porque mesmo ferido, ele estava provendo para o ser humano a maior de todas as curas. Isaías vai dizer no seu capítulo 53, no versículo 5: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu olhei para a cruz e fui surpreendido por um Cristo ferido que cura. Cristo ferido que cura. Eu quero que você grave isso, porque na realidade ele não só proveu a cura lá naquela cruz. Meu Deus! O próprio Jesus na cruz, no seu sangue que foi derramado, porque nós sabemos que ele levou chicotadas antes de ser crucificado. Nós sabemos que sobre ele escorreu sangue. A Bíblia vai nos dizer que diante das chicotadas, do azorrague que batia nele, que tinha cerca de 3 pontas e havia ossos e ferros, e cada chicotada que dava nele dilacerava o seu corpo, a ponto dos seus ossos ficarem em exposição, e o seu sangue foi derramado naquela cruz. Porém, Hebreus capítulo 9, versículo 22, vai dizer para nós: com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Eu vim dizer para você que além dele ferido provê cura, ele ferido proveu remissão de pecados. Ele é o único que pode perdoar os nossos pecados. É por isso que Paulo vem escrevendo aos Romanos capítulo 8, versículo 1, dizendo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não nasceram segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele provê para nós perdão dos nossos pecados. Uma certa feita, uma história que diz que Satanás se apresentou diante de Martinho Lutero e disse para ele: você não pode pregar o Evangelho, você não pode servir a Jesus. E Martinho Lutero em sonho perguntou para ele: mas por quê? Aí o diabo disse: porque você tem muitos pecados. E a história diz que Martinho Lutero disse para ele: então me prova os pecados que eu tenho. O diabo foi até o inferno, pegou um rolo muito grande, pastor Valdir, e estendeu diante de Martinho Lutero e disse: aqui todos os seus pecados. E Martinho Lutero disse: agora lê para mim todos. E começou a ler um por um, e foi falando. E quando ele terminou de ler, Martinho Lutero disse: agora pega uma caneta e escreve embaixo: o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Não há condenação para quem está nele. Cristo ferido na cruz provê cura. Eu olhei para a cruz e fui surpreendido por um Cristo ferido que cura. O próprio Paulo aos Efésios, ele vai dizer no capítulo 1, versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. João, escrevendo na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 7, ele disse: porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo,
nos purifica de todo o pecado. Ei, irmão, o diabo não pode mais te acusar. O diabo não pode mais apontar o dedo para você. Ele pode querer trazer os seus pecados do passado. Ei, Jesus já lançou no mar do esquecimento. Ele não lembra mais dos seus pecados. Você não pode ficar afligido pelo seu passado. Você não pode viver, irmãos, em base do passado que você viveu. Ah, pastor, eu usei droga, eu fiz muita coisa errada, eu não sou merecedor. Irmão, quem disse que nós merecemos alguma coisa? Nós sentimos a graça redentora dele sobre a nossa vida, e a graça é o favor imerecido de Deus. Ele na cruz, ele sofreu, mas o sofrimento dele, a dor dele, as feridas dele foi para nos curar. Glória a Deus, meu Deus. Eu fui surpreendido pelo Cristo ferido de Deus. Diego, diga assim, primeira surpresa. Eu fui surpreendido por um Cristo ferido que cura. Segundo, quando eu olhei para a cruz, eu vi um Cristo preso. As suas mãos foram presas. Tanto é que, segundo alguns estudiosos, vai dizer que a morte dele foi ocasionada por asfixia, porque muitas vezes ele tentou se sustentar, porque ele não conseguia se soltar da cruz, pelos pregos, cravos que o prendeu da cruz. As suas mãos estavam presas, os seus pés estavam presos. Alguém poderia dizer para você, mas para que servir o Cristo que está preso? Mas quando eu olho para a cruz, eu fui surpreendido por um Cristo preso que liberta. Aleluia! Por um Cristo que foi preso para trazer libertação para mim e para você. Por um Cristo que foi preso para libertar-nos das armadilhas do diabo. Aleluia! Ele estava preso na cruz, libertando pessoas que aparentemente estão livres. Porque na realidade, irmão, quem está aí fora acha que a gente é louco de estar reunido aqui dentro. Glória a Deus. Ah, vocês estão presos. Não, o Cristo nos trouxe liberdade. Eu estava preso outrora nas drogas, na bebida, naquilo que não devia ser feito, mas o Senhor veio para me libertar. E aqui dentro eu não me sinto preso, aqui dentro eu me sinto livre. Aleluia! Porque eu sirvo a um Deus que foi preso na cruz, mas ele foi preso para trazer libertação para a minha vida. E a Bíblia vai dizer para nós em João capítulo 8, versículo 31, João vai dizer: disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos. Verso 32, ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente ele pode trazer libertação para nós. Somente ele pode nos libertar. João para por aí não, porque segundo o verso 33, responderam a ele: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Mas João vai dizer que Jesus ainda disse: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Levanta a sua mão nesta noite. Recebe libertação daquele que foi preso para nos libertar. Eu não sei o que te prende, eu não sei o que te ofusca, eu não sei o que não te deixa ir adiante, mas nessa noite o Senhor me trouxe aqui para profetizar a libertação deste lugar. Recebe em nome de Jesus. Deixa eu ver quem vem adorar o Cristo. Deixa eu ver quem vem adorar o Cristo. Aleluia. Aleluia. Ele está aqui na casa nesta noite. Aleluia. Aleluia. Paulo vai escrever aos Colossenses,
capítulo 1, versículo 13, ele diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Meu Deus. Olha só, Ele nos libertou para nos levar à presença do Filho do seu amor. Aleluia. Paulo está dizendo: nós não somos mais escravos, nós não estamos mais presos. Aleluia. Nós temos liberdade para adorar, nós temos liberdade para sentir a presença dEle, nós temos liberdade para caminhar, irmão. Nesta noite Ele merece ser adorado neste ambiente. Paulo vai escrever ainda aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Ele vai dizer: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. É que Paulo está dizendo que nós não podemos voltar ao jugo da escravidão. Cristo nos libertou, irmão. Cristo nos trouxe libertação. Nada pode fazer você voltar de novo, a não ser você mesmo. Porém, nessa noite, talvez se você está aqui pensando: é o último culto, eu vou lá adorar, e se Deus não falar comigo, eu vou parar. Eu vim dizer para você: Cristo não tem parte com isso não. Ele veio aqui para te dizer: eu já te libertei, e eu quero que você permaneça firme hoje na presença dEle. Aleluia. É só Ele que pode trazer libertação. Você observa, irmão, que o que nós precisamos Ele tem. Verdade, Jesus. Porque, pastor, se eu precisar de cura, Ele tem cura, porque Ele foi ferido para nos curar. Se eu precisar de libertação, Ele tem, porque Ele foi preso para nos libertar. Ele ficou naquela cruz, preso para nos trazer libertação. Aquela prisão era para nós, mas Ele escolheu em nosso lugar. Terceira coisa que eu olhei na cruz e fui surpreendido. E a Bíblia diz que Ele preso naquela cruz, com uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, seus pés presos, transpassado com uma lança. Ele observou a situação e ele deu um brado dizendo: Tetelestai, que quer dizer está consumado. E a Bíblia diz que ele expirou e morreu. E aí alguém vai dizer: mas olhando para a cruz eu vejo um Cristo morto. Eu também, mas eu vejo um Cristo morto que traz vida. Eu fui surpreendido porque eu não vi um Cristo morto. Eu vi um Cristo morto para trazer vida. Mas tem surpresa da cruz: um Cristo ferido que cura, um Cristo preso que liberta, um Cristo morto que traz vida. Pastor, e qual é a vida que Ele veio me trazer? Não é qualquer uma, não. Ele não veio te dar qualquer vida. João, escrevendo no capítulo 10, versículo 9, ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. No verso 10 ele diz: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. Ele não nos oferece qualquer vida, Ele nos oferece uma vida em abundância. Ele nos oferece uma vida diferente, irmão. Para analisar quem era você antes de Jesus e quem é você hoje. A vida que Ele veio nos trazer é uma vida abundante. Ele mudou a nossa história, Ele mudou a nossa trajetória. Aleluia. Porque a sua morte como ferido foi para nos curar, a sua morte como preso foi para nos libertar, a sua morte como morto foi para nos trazer vida. Aleluia. João ainda escreve no capítulo 5, versículo 24: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida
eterna, e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Aleluia. Além dele nos dar uma vida na presença dele, ele nos garante a vida eterna. Por que, pastor, vida eterna? Porque nós sabemos que tudo que sai de Deus é eterno, irmão. Ou seja, melhor dizer, voltando aqui, tudo que sai de Deus é imortal. E ele nos concede uma vida eterna. Porque a carne que nós temos, ela pode ir com a morte, mas a nossa alma e o nosso espírito voltará a Deus. E nós podemos dizer que depois da morte deste tabernáculo, nós estaremos para sempre com Ele. Aleluia. A morte, a vida que Ele nos garante é uma vida eterna. João mesmo vai escrever no capítulo 3, versículo 16: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. A nossa guerra na vida que Ele nos deu para garantir a nossa vida eterna. A nossa batalha cotidiana aqui é a garantia da nossa vida eterna. Porque Ele mesmo prometeu que um dia vai voltar, irmão. Ele mesmo disse, aleluia: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muita morada. Se não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele, depois de ficar 40 dias com os discípulos, eles se reuniram e o Senhor começou esse assunto ao céu. E de repente aparecem dois anjos, uma à direita e outra à esquerda do povo que estava olhando para o céu, e disse: varões Galileu, o que estáis olhando? A esse mesmo Jesus que viste subir, Ele voltará de novo da mesma forma que está subindo. Paulo vai escrever aos Tessalonicenses dizendo: e ouvindo alarido, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Ele mesmo vai dizer: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados a encontrar Ele nos ares, para que estaremos para sempre com Ele. Aleluia. Nós temos garantia de vida aqui em abundância, mas vida eterna lá em cima. Ele morre para nos trazer vida. Uma morte sacrificial que nos trouxe vida. Paulo escreveu aos Romanos capítulo 14, versículo 9. Paulo diz: foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. No verso 8 ele diz: porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morremos, nós somos dele. Aleluia. Ninguém pode tirar o direito da nossa salvação, irmão. Ninguém, a não ser nós mesmos ao apostatarmos da fé. Mas ninguém pode tirar o direito. O diabo pode lutar, querer parar você, derrubar, acabar com a sua vida, mas o Senhor te garante vitória, porque maior é o que está conosco nesta batalha. Aleluia. 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 Eu fui surpreendido por um Cristo ferido que cura. Eu fui surpreendido por um Cristo preso que liberta. Eu fui surpreendido por um Cristo morto que traz vida. E aí eu encerro aqui. Eu fui surpreendido por alguém que é único. Essa é a maior surpresa que eu tenho na cruz. Porque Ele é único. Ninguém faz o que Ele fez. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ninguém, não há ninguém nessa terra que faz o que Ele fez. Ele foi o único que foi crucificado, mas venceu a crucificação. Aleluia. Ele foi o único que foi crucificado, mas venceu a crucificação. Mateus escreve no capítulo 28, versículo 1 em diante, ele diz: no findar do sábado,
Ao entrar no primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, a sua veste alva como a neve. E os guardas temeram, espavoridos, e ficaram como se tivessem morto. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Aleluia. Ele não está mais aqui. Aleluia. Ressuscitou, como tinha dito. E tiveram que ele jazia. E depois de prece dizeis aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Aleluia. Ele é único. Porque só ele venceu a cruz. Só ele superou a cruz. Se você observar, ele é único. Porque só ele escolheu ir para a cruz por decisão própria. Aleluia. Porque segundo a Bíblia diz, Romanos, Paulo escreve dizendo que o salário do pecado é a morte. Agora deixa eu te perguntar, que pecado Jesus tinha? Então ele não podia morrer. Então como que levaram ele, pastor? Ele mesmo deu a sua vida. Aleluia, Deus. A Bíblia nos diz que João escreve no capítulo 10, versículo 11, João diz: eu sou o bom pastor. Jesus dizendo: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele está dizendo dele. Ele está dizendo que ele se entrega pelas ovelhas. João ainda diz no capítulo 10, versículo 17, João escreve dizendo: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Olha o verso 18: ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Ou seja, por inveja eu pegar, por inveja eu crucificar. Quando ele estava no monte com os discípulos, chegaram uma multidão para prender ele. A Bíblia diz que Pedro pega da espada e corta a orelha de Malco. E a Bíblia vai dizer que Jesus pega a orelha e cola de novo e diz para Pedro: Pedro, se eu quisesse, eu pedi a legiões diante descesse aqui. Mas tudo isso precisa acontecer para que se cumpra as Escrituras. O que isso quer dizer, pastor? Que se ele quisesse sair dali, ele saía. A oração dele lá no Monte das Oliveiras foi: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua vontade. Isso quer dizer o quê? Que ele poderia sair a hora que ele queria, mas ele quis se entregar por nós. Porque aqui para mim, a minha visão na cruz, eu consigo enxergar ele como o único, porque somente ele se entregou porque quis. Irmão, morrer por quem é bom, alguém pode até pensar. Agora, e morrer por quem não vale nada? Como alguns de nós aqui, que ninguém dava R$1 para nós. Eu me lembro uma vez, sentado na calçada da minha casa, uma mulher chegou e disse: mas esse daí não tem mais jeito, esse daí já era, esse daí acabou para ele. Mas olha eu aqui pregando o evangelho, por que não? Porque quem dá a última palavra é ele. Ele morreu pelas nossas vidas, ele quis se entregar por nós. Ele merece a adoração nessa noite, irmão. Ele merece a nossa adoração nessa noite. Aleluia. Aleluia. Porque ele é único, pastor. Porque só ele
somente Ele, irmão, morreu na cruz e ressuscitou do túmulo. Se você pegar qualquer religião hoje, se você for visitar o túmulo de Charles Tazellucci, fundador dos TJ, está lá jaz os ossos de Charles Tazellucci. Se você for no túmulo de Joseph Smith, fundador dos mormons, vai estar lá jaz os ossos de Joseph Smith. Se você for ao túmulo de Allan Kardec, está lá jaz os ossos de Allan Kardec. Agora eu te convido você a ir no túmulo de Jesus. Ele não está mais aqui, aleluia. Ele ressuscitou, aleluia. E Ele está entre nós nessa noite aqui. Ele é único porque Ele venceu. Ele é único porque Ele venceu. Uma certa feita, isso é uma história, apareceu o ferro, que quebrou a pedra, e o ferro disse: eu sou mais forte, porque eu quebrei a pedra. Aí veio o fogo e derreteu o ferro, e disse: eu sou mais forte, porque eu derreto o ferro que quebrou a pedra. Veio a água e apagou o fogo, e disse: eu sou mais forte, porque eu apaguei o fogo que derreteu o ferro que quebrou a pedra. Veio o sol e secou a água, e disse: eu sou mais forte, porque eu sequei a água que apagou o fogo que derreteu o ferro que quebrou a pedra. Veio a nuvem e cobriu o sol, e disse: eu sou mais forte, porque eu tampo o sol que secou a água que apagou o fogo que derreteu o ferro que quebrou a pedra. Veio o vento e empurrou a nuvem, e disse: eu sou mais forte, porque eu empurro a nuvem que cobriu o sol, que secou a água que apagou o fogo que derreteu o ferro que quebrou a pedra. Veio a montanha e parou o vento, e disse: eu sou mais forte, porque eu parei o vento que empurrou a nuvem que cobriu o sol que secou a água que apagou o fogo que derreteu o ferro que quebrou a pedra. Veio o homem e escalou a montanha, e disse: eu sou mais forte, porque eu escalei a montanha que parou o vento que empurrou a nuvem que cobriu o sol que secou a água que apagou o fogo que derreteu o ferro que quebrou a pedra. Veio a morte e matou o homem, e disse: eu sou mais forte, porque eu matei o homem que escalou a montanha que parou o vento que empurrou a nuvem que cobriu o sol que secou a água que apagou o fogo que derreteu o ferro que quebrou a pedra. Aí veio Jesus e disse: eu venci a morte, e não há ninguém semelhante a mim. Aleluia! Oramada, canto, orabaxana, arabará. Oramada, canto, remanada, baixana, remanai. Orabacanto, remanada, baixando, oeste, arabará. Adore a Ele nesta noite. Ele venceu, Ele venceu, Ele venceu. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Olhando para a cruz, eu vi um Cristo ferido que cura. Olhando para a cruz, eu vi um Cristo preso que liberta. Olhando para a cruz, eu vi um Cristo morto que dá vida. Olhando para a cruz, eu vi um homem único, onde não existe ninguém semelhante a ele. Então, olhando para a cruz, pastor Valdir, eu encontro tudo que eu preciso.
Precisa de cura? Ele tem. Precisa de libertação? Ele tem. Precisa de vida? Ele tem. Nós não precisamos mais nada a não ser dele. Você precisa entender nessa noite que Ele é suficiente para você. Ele é a suficiência para a sua vida. Aleluia, aleluia. Ele mesmo diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. O nosso único propósito aqui é adorar a Ele, é buscar a presença dEle. O nosso único propósito aqui é render a Ele adoração e dizer para Ele: tudo que eu preciso, Senhor, tem. Sem Ti eu não posso viver. Sem o Senhor eu não posso mais sobreviver nesta terra, porque o Senhor é tudo que eu tenho. Aleluia! Talvez você perdeu alguma coisa na sua trajetória, talvez você perdeu algumas coisas na sua caminhada, irmão, e isso até lhe fez pensar em parar, mas nessa noite Jesus me trouxe aqui para dizer para você: Ele é tudo que você precisa. Aleluia! Você não precisa mais de nada a não ser dele. Se você nessa noite ainda não se rendeu a Ele, se você nessa noite ainda não entregou a sua vida a Ele, Ele te convida hoje a tomar a maior decisão da sua vida. Aleluia! Porque você não precisa das baladas, você não precisa das coisas aí fora, você não precisa da droga, você não precisa do vício, você precisa dele. Ele é o vazio que nós temos em todo momento da nossa vida. Ele é quem preenche todo o vazio, irmãos. Jesus é do tamanho do vazio que você precisa. Se coloque de pé comigo nesta noite. Eu quero orar por você. Aleluia. Ele é suficiente. Pega na mão de alguém aí e diga para ele: Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Aleluia, Ele é tudo o que você precisa. Lavando e a céu e que anda remachuia. Lavando remacanto remacéu e que alamanchori mirai. Uramanacanto remachuica nada. Ele é tudo o que você precisa. Eu queria convidar o presunto pastor, meus filhos, para louvar. Pode, pastor, por favor. Aleluia, Ele é tudo o que você precisa. Eu quero que você ore por esse irmão que está do seu lado, irmão. Porque só Deus sabe como ele entrou aqui nessa noite. Só Deus sabe que ele precisa, mas Deus quer usar você para tocar nele, para curar ele hoje, para trazer restauração, para trazer libertação. E nós vamos orar aqui. Aleluia. Eu creio muito na oração da igreja. E nós vamos nos envolver aqui em oração e adoração. Eu tenho certeza que enquanto nós oramos e adoramos, o Senhor vai trabalhando de uma forma especial. Porque hoje Ele tem cura para nós. Hoje Ele tem libertação para nós. É o júlio profético, irmãos. E eu quero profetizar cura nesta noite. Eu quero profetizar libertação nesta noite. Eu quero profetizar vida. Ei, você não vai ficar trancado nesse quarto mais. O Senhor está trazendo vida para você. Ele está te libertando dessa escravidão, dessa depressão, dessa ansiedade hoje aqui. Ele traz para você vida. Aleluia, já deu vontade de suicidar, tirar a sua própria vida, mas hoje o Senhor veio te trazer vida, perspectiva nova para a sua jornada. Ele é tudo que você precisa. Feche seus olhos comigo. Nós vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós estamos aqui em Tua presença nesta noite. Ó Deus, eu entreguei esta palavra que o Senhor colocar ao meu coração neste altar. Ó Deus, a única coisa que eu falei, Senhor, foi acerca da Tua palavra. E eu sei, Senhor, que a Sua palavra é autoridade, ó Deus. A Sua palavra, Senhor, nos dá autoridade. O homem que não tem a Sua palavra, ele pode ter poder, mas ele não tem autoridade. Mas o homem que tem a Tua palavra, Senhor, e a Tua presença, em nome de Jesus, começa a trazer vida espiritual, começa a renovar agora, começa a renovar agora, começa a batizar com o Teu Espírito Santo agora. Oramando, que aleluia, vai envolvendo agora, Espírito Santo.
que você precisa. Aleluia. Abandone esse mundo e vem viver o que Deus tem para você. Sai do seu lugar hoje, toma a decisão de entregar a sua vida a Jesus. Vem aqui na frente dessa batalha. Ah, mas o que vão dizer ao meu respeito? Não se preocupe, irmão. O Senhor cuida de você.